Depois que um assassinato misterioso acontece na cidade de Shadyside, outros eventos bizarros também começam a ocorrer, o que desperta a curiosidade e o medo de um grupo de jovens que ali mora. Oi pessoal, meu nome é Laércio Barbosa, esse aqui é mais um vídeo aqui do canal Tomei um Susto, dessa vez avaliando a primeira parte de uma trilogia de terror que vai ser lançada pela Netflix agora em julho, um por semana, né? São 3 títulos, então se você quiser saber mais sobre Rua do Medo, parte 1, continue acompanhando esse vídeo. Rua do Medo, parte 1, 1994, é a primeira parte, né, como diz o título, de uma trilogia que vai ser lançada pela Netflix agora, que é um conto de terror baseado em vários contos lançados pelo autor R.L. Stine lá nos Estados Unidos. Ele foi o criador de uma série de livros conhecida como Rua do Medo, que possui por volta de 50 títulos, dentre vários spin-offs que saíram dessa série literária, então é muito conteúdo ali condensado aqui nessa história que é essa trilogia que a Netflix preparou. Na verdade, nem foi a Netflix que preparou essa produção, ela foi feita em 2019 e ela ia ser lançada pela 20th Century Fox, mas acabou que teve problemas ali na possível distribuição e a Netflix acabou tomando conta aqui dessa produção e resolveu lançar cada título da trilogia em uma semana, né? Uma semana depois do outro. Quando eu vi o anúncio desse filme, eu fiquei bastante empolgado porque eu gosto, né, dos livros do R.L. Stine que basearam a série Goosebumps. Eu tenho alguns desses títulos, então eu fiquei empolgado para ver como ia sair essa produção, né? Que com certeza ali eu já sabia que era uma mistura de terror juvenil, coisa para adolescente e também slasher e algumas coisinhas sobrenaturais, porque os livros contam justamente histórias nesse estilo que são simples, mas ao mesmo tempo que despertam a curiosidade, principalmente do público jovem. Eu só fiquei levemente desconfiado porque quem estava tomando conta do roteiro e da direção desse filme é a mesma pessoa que elaborou a série Pânico da MTV. E eu fiquei ali um pouco assim receoso porque essa série, apesar de ser baseada num dos meus filmes favoritos de terror, ela tem um segmento que é bem horrível. E aí eu fiquei com receio que o filme tivesse esse mesmo destino, já que a série Scream começa muito bem. Ela não é espetacular, mas ela começa de uma forma que chama a sua atenção, mas depois, a partir da segunda temporada, pra mim, era o lixo total. Mas vamos falar de Rua do Medo, parte 1. Aqui nessa história a gente vê a personagem principal chamada Dina, que ela tem alguns amigos ali que começam a ficar intrigados com tudo que está acontecendo na cidade de Shadyside. Tem um nerd, tem o jovem atleta babaca, tem a menina que é metida, tem a menina que é corajosa. Eu achei que esses estereótipos de personagens estão muito presentes aqui e me lembraram filmes dos anos 80. E é justamente esse grupo de personagens que é a base aqui de Rua do Medo. Mas o que é interessante sobre os personagens principais aqui de Rua do Medo é que há uma tentativa de deixar eles mais complexos, mais humanos e menos rígidos, que é a forma que a gente vê em muitos filmes de terror por aí. Sem falar também que é muito legal ver que o protagonismo dessa produção recai sobre uma personagem lésbica, que é a Dina, já que a gente não vê muitas personagens lésbicas liderando filmes de terror. Apesar disso, é uma pena que o romance entre a Dina e a Sam, que toma boa parte dessa história, ela tenha soado meio que como uma perda de tempo no final. Eu senti que esse romance entre elas duas não teve uma recompensa narrativa na conclusão da história, pelo menos aqui dessa primeira parte. Em relação aos outros personagens, eu acho que tem um bom mix ali de jeitos e estilos. A única coisa que me desagradou um pouco em relação a eles é o fato de que o humor ele não engrena em muitos momentos aqui de Rua do Medo parte 1. Eu achei que ficou faltando refinar alguns diálogos desses personagens. E apesar de, por exemplo, um personagem que é o Simon ser bastante divertido no papel, na prática ele acaba não sendo tão cômico quanto o roteiro gostaria que ele fosse. Agora vamos passar para a parte de spoilers do filme. Se você não quiser saber de nenhum spoiler de Rua do Medo parte 1,
pula para esse minuto aqui, porque agora eu vou contar o momento mais chocante do filme, é o momento Dan Dan Dan. A gente vê desde o início da narrativa que existe uma rivalidade entre as duas cidades vizinhas, que é Shadyside e Sunnyvale. E Shadyside tem um histórico de matanças que é muito esquisito e que chama a atenção das pessoas, porque, enfim, são vários eventos em comum e violentos que aconteceram numa cidade ao longo de 300 anos. Todas essas ocasiões bizarras de assassinatos malucos e caóticos é supostamente explicado por conta de uma maldição de uma bruxa chamada Sarah Fierce, que foi morta na cidade há muito tempo atrás. Então, essa maldição dessa bruxa acaba revivendo várias pessoas que cometeram assassinatos ao longo dos 300 anos da cidade. E a gente não tem uma explicação certinha para isso. Tudo que a gente sabe por imagens e pequenas dicas narrativas da trama é de que a bruxa está atrás da Sam, porque a Sam, quando entra em contato com a terra da floresta em um momento da trama, ela acaba tendo algumas visões estranhas que podem ter a ver com essa bruxa do passado. E um dos modos de agir dessa bruxa é que ela possui alguns personagens e faz eles se tornarem assassinos. E que a única forma de parar a maldição é matando a Sam. Caso contrário, a bruxa vai continuar possuindo as pessoas e fazendo delas assassinas para matar as pessoas da cidade ali de Shadyside. E quando os protagonistas tentam resolver essa situação, acaba acontecendo as mortes do Simon e da Kate, que eu achei elas muito bem feitas. Talvez as mortes mais inesperadas e grotescas aqui de Rua do Medo Parte 1. A solução, infelizmente, não é encontrada por eles, porque no final a bruxa acaba possuindo a Sam e a Dina e o Josh vão atrás de uma pessoa que sobreviveu a um massacre em 1978 para tentar saber como possivelmente se derrota a bruxa. E é aí que a gente vai ver o que aconteceu em 1978 no segundo filme aqui dessa trilogia. Eu vou dar 4 fantasminhas para Rua do Medo, parte 1, 1994, por alguns motivos. Eu achei que o filme soube ser uma homenagem ao gênero slasher e também aos filmes de terror em geral. Ele também consegue inserir no meio do gênero do terror alguns elementos de comédia. Fica um tom um pouco espalhafatoso, mas é porque justamente o filme é uma mistura de paródia com o terror propriamente dito. Então esse filme sabe referenciar o gênero e sabe brincar consigo mesmo também. É um sentimento de que parece que quem criou o filme quer divertir o público e soube se divertir fazendo também o próprio filme. Em relação ao que eu não gostei de Rua do Medo Parte 1, eu acho que o que mais fica destacado é o fato do que eu falei anteriormente, dos diálogos serem fracos e sem imaginação, apesar de possuir personagens divertidos. Além disso, eu achei que a trama ela não executa muito bem todo o potencial que essa premissa estabelece. Eu achei que a trama como um todo ficou acachapada por essa obrigação de estabelecer tudo que a gente ainda pode ver nos próximos 2 filmes, que é o Rua do Medo Parte 2, 1978 e Rua do Medo Parte 3, 1666. Essa história aqui, ela deixa boa parte ali para ser resolvida nesses 2 filmes e eu achei que essa expectativa que eles tentaram montar acabou influenciando negativamente nessa história. Então, apesar do filme ter me divertido, eu achei que a resolução de alguns arcos ali ficou aquém do que poderia ser, mas isso pode ser resolvido nas próximas 2 tramas, então não é de um todo mal isso que aconteceu com Rua do Medo Parte 1. E lembrando que no final aqui dessa parte 1, a gente também tem um vislumbre do próximo, então fiquem de olho no finalzinho do filme que aparece esse momento. E é só isso, essa foi a minha análise de Rua do Medo Parte 1, 1994. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal da Tomei um Susto para saber de mais lançamentos do terror e do suspense, e também curtam e compartilhem esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares que gostam de filmes de terror. É isso, até o próximo susto. Tchau!